Olá, turminha! Na aula de hoje, nós vamos estudar como conteúdo a relação de sentido entre as palavras dentro do texto. Para isso, nós vamos revisar um pouco sobre conteúdos que vocês já viram em anos anteriores, como sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, hiperônimos e hipônimos. Temos como habilidade a ser desenvolvida a F06LP12. Vendo sobre este conteúdo, nós estamos trabalhando a semântica. E o que é a semântica, professora? Bem, a semântica é o estudo do significado das palavras. Significado. E qual a diferença entre significado e sentido? Bem, galera, o significado é a ideia que o significante nos traz. Como assim? É a ideia que o nome do objeto da coisa nos traz. Já o sentido ele é construído a partir do contexto, certo? Então, o significado, basicamente, é aquele que nós encontramos lá no dicionário, só que o sentido, nós vamos aderi-lo, vamos compreendê-lo a partir do contexto, certo? Uma palavra, ela pode ter alguns significados no dicionário, mas qual o significado que ela vai estar oferecendo, nós vamos ter que analisar pelo contexto em que ela está empregada. Vamos a um exemplo. Por exemplo, galerinha, nós temos aqui um exemplo da palavra linha. Há o significado da palavra, entretanto, ela pode assumir diferentes sentidos. Por exemplo, a palavra linha, ela pode ter significado de fio de fibras torcidos, de linho, algodão, sedas sintéticas, corda fina, fio para atar ou barbante. Né? Ela pode ter esse significado. E em relação ao sentido, certo? Essa palavra ela pode ter sentidos diversos, nós vamos compreender pelo contexto. Aí eu coloquei alguns exemplos. Quando eu digo siga esta linha de pensamento, eu quero dizer que a pessoa siga um determinado raciocínio. No outro exemplo diz, o carro parou na linha do trem. Essa expressão linha do trem, nós já sabemos que é os trilhos do trem, né, por onde o trem vai passar. Todas as palavras têm que caber nesta linha. Já a expressão linha, neste terceiro exemplo, ele vai se referir a uma linha, uma folha, certo? Você precisa andar na linha. Quando eu digo você precisa andar na linha, estou querendo dizer que a pessoa precisa seguir determinadas regras, ok? Perceberam, galera? Como significado é diferente de sentido? O sentido, nós vamos adquirir, compreendê-lo a partir do contexto que a palavra vai estar inserida, ok? Temos aqui outros exemplos rapidinho, como eu disse, só o contexto vai ajudar a definir o exato significado da palavra. Nós temos aqui outro exemplo, né? Da palavra fiel, Bentinho acreditava não ter uma esposa fiel, né? Já o segundo diz, é muito importante jogarmos com o apoio da fiel, disse Ronaldo. O pastor elogiou a perseverança do fiel. Fiel, no primeiro exemplo, né, se refere à pessoa que não é capaz de trair, no caso do Bentinho aqui, ele acreditava que a esposa era infiel. No segundo exemplo, fiel se refere a gaviões da fiel. E no terceiro, fiel se refere a pessoas que fazem parte da igreja, certo? Nós temos aqui outro exemplo, né, limpo. Qual é o significado de limpo? Límpido, claro, puro, cristalino, que não carrega consigo arma ou droga. Né? Temos aqui dois exemplos de significado da expressão limpo. Aqui no texto nós temos crianças, né, que estão sendo investigadas por policiais. É sobre a redução da maioria, né, que o tema da charge. Esses aqui estão limpos, ou seja, né, sorte é a sua. Aí esse aqui tá cocô. Então aqui, né, traz os dois sentidos da expressão limpo. Esses dois exemplos dos primeiros bebês aqui, que não carrega arma ou droga, já o do terceiro bebezinho aqui, já está no outro sentido, de limpo, certo? E dentro desse contexto, nós vamos estudando as palavras sinônimas. Eu acredito que vocês lembrem que são palavras sinônimas, galera. São sinônimas as palavras que têm significado equivalentes ou semelhantes,
certo? E mais uma vez, como eu digo, é preciso ter em conta o contexto em que a palavra está inserida para que o sentido ele não se altere, porque não há sinônimos perfeitos. Mas sinônimos são palavras que têm significado equivalente ou semelhante dentro do contexto. Por exemplo, fiel, leal, como já vimos, oferecer, dar, dedicar, tristeza, melancolia, alegre, satisfeito, contente, certo? Então, são palavras que vai ter uma relação de semelhança. Mais uma vez, como eu falo, a sinonímia é uma relação que depende do contexto. É que eu coloquei alguns exemplos. Ele escutava uma canção. Ele ouvia uma canção. Vejam só que nos dois exemplos eu troquei escutava por ouvia. E aqui dentro do contexto eles vão ter uma relação de semelhança, né? Escutar e ouvir, aqui da forma que está na frase, vai ter uma, digamos assim, elas são palavras sinônimas porque elas se assemelham quando ao significado, ao sentido, certo? Nestes dois exemplos aqui, não houve desvio, ou seja, né, escutar e ouvir, elas são palavras sinônimas, mas em determinados contextos pode ser que isso não aconteça. Eu coloquei aqui um exemplo que diz: ligou o aparelho de som e pôs um disco. Ficou subitamente pensativo. Ouvia a canção, mas não escutava. Aqui, pessoal, ouvir e escutar não estão como sinônimos, porque vamos interpretar aqui o texto. Quando ele diz ouvir a canção, mas não escutava, a música entrava pela sua audição, mas ele acabava não escutando, não se atentando, não tendo a sua atenção àquela determinada música. Nós temos também as palavras antônimas. O que são palavras antônimas? São as que se opõem pelo significado, ou seja, né, sentidos diferentes, alto, baixo, amor, ódio, dar, tirar, fiel, infiel. Aqui eu coloquei um exemplo, era um homem grande, era um homem pequeno. Grande e pequeno são palavras opostas. Aí eu coloquei um outro exemplo para a gente refletir, era um homem pequeno, mas um grande homem. O que isso aqui quer dizer no contexto? Ele era um homem pequeno quanto à estrutura física, né, ao tamanho, mas era um grande homem, era um homem de grandes qualidades, de muitas qualidades. Bem, dentro da semântica nós temos o estudo das palavras homônimas, certo? Dos homônimos. O que são homônimos? São palavras que elas apresentam a mesma grafia, ou seja, a mesma forma de escrita, ou a mesma pronúncia, mas vai ter significado diferente, certo? Vai ter a mesma grafia ou pronúncia e vai ter significado diferente. Por exemplo, o Vale de Santarém é lindo. Quanto vale o preço da amizade? Olha aqui. Vale, escrito e pronunciado da mesma forma, só com significados diferentes. Vale no primeiro sentido é uma espécie de local, já o segundo, quanto vale, né, o valor. O rio corria manso. Rio, né, de águas, às vezes rio com gosto, né, de sorrir. Palavras que têm a mesma escrita e a mesma pronúncia, mas significados diferentes que aderimos a partir do contexto. E aqui, galera, nós temos outros exemplos de palavras homônimas, né? Amo, do verbo amar, e amo, de Senhor. Canto, do verbo cantar e canto, por exemplo, canto da sala, né? Temos vários exemplos aqui. Nós, pronome nós, né? O plural de nó, da palavra nó, enfim. Né? Palavras que têm a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas sentidos diferentes. Vamos às palavras parônimos, né? Os parônimos, que são palavras que, tendo significados diferentes, elas também têm a escrita e a pronúncia diferente, mas elas se assemelham. Acredito que vocês já viram isso também na disciplina de inglês. São palavras parecidas, tanto a grafia quanto ao som, certo? A pronúncia. Fez-me um cumprimento. Cumprimento no sentido de saudade, cumprimentar. A sala tem 3 metros de comprimento, com o O, no caso, né, de tamanho. A descrição é a qualidade de ser discreto. Descrição. Ele fez-me a descrição de toda a viagem, ou seja, contou, descreveu como foi a viagem. Palavras parônimas são parecidas tanto na grafia quanto na pronúncia. E nós temos também a diferença entre hiperônimos e hipônimos. O que são hiperônimos? São palavras que possuem significado genérico. Exemplo, flor é hiperônimo de orquídea. Por exemplo, flor, tem vários tipos de flor. Tem a orquídea, tem a rosa, enfim, tem várias, né? Então, hiperônimos é geral. Já hipônimo, palavra que possui significado específico. Jatobá é hipônimo de árvore. Jatobá é um nome específico da árvore, certo? De um tipo de árvore.
Então, hiperônimo geral, hipônimo